Boa tarde a todas e todos. Olá, a plataforma das organizações da sociedade civil por um novo marco regulatório oferece a vocês, as entidades, as pessoas interessadas, a publicação Miroski e Covid-19, um manual prático de apoio às organizações da sociedade civil nesse difícil momento que nós estamos passando de pandemia. Essa ação é parte do projeto apoiado pela União Europeia, fortalecimento e regionalização da plataforma Mirosk, que é realizado pela Caritas Brasileira, pela CANTRA, Casa da Mulher Trabalhadora, e pelo ELO, Ligação e Organização. É uma satisfação, nesse contexto de pandemia, com desafios enormes a enfrentarmos, poder realizar, para o lançamento da publicação, uma roda de conversa, trazendo reflexões distintas sobre o marco regulatório e sobre o que nós pretendemos realmente enfrentar nesse momento, enquanto relações democráticas entre sociedade civil organizada e Estado. Eu sou Eliana Hollenberg. Eu atuo na plataforma Miroski há vários anos, desde 2011. Atualmente, estou assumindo a presidência do Conselho de Fomento e Colaboração com Foco Bahia, em representação da SESI, Coordenadoria Ecumênica de Serviço. Eu vou estar nessa live moderando os debates. E quero dizer a vocês que nós teremos nessa roda de conversa pessoas que nos trazem contribuições a partir de um acúmulo de participação no processo do marco regulatório. Essas reflexões, muito ricas, vocês verão, somadas ao que virá como perguntas e aportes do público que está assistindo à nossa live, nos darão elementos muito importantes a serem considerados na continuidade do nosso trabalho, principalmente em tempos de pandemia e a continuidade, esperamos que seja breve, pós-pandemia. Temos nessa roda Carlos Humberto Campos, que é o diretor executivo da Caritas Brasileira, organização que compôs a articulação nacional que formou a plataforma, com movimentos, organizações, fundações, institutos, cooperativas, organizações religiosas, e que vem atuando também com liderança na plataforma, assumindo papel importante na condução do processo, além de ser a entidade requerente nesse projeto que eu acabo de mencionar. Teremos também conosco Denise Verdade. Denise Verdade é a nossa assessora de cooperação, desculpe, me fugi a palavra, assessora de cooperação da delegação da União Europeia no Brasil. Ela vem acompanhando de perto esse processo há vários anos também, e acompanhando projetos que têm estimulado e apoiado o processo do novo marco regulatório. Temos conosco Laís, Laís Lopes, que é assessora jurídica da plataforma, e ela pertence ao escritório de advocacia Sase, Bechara, Estorto, Reicher e Figueiredo Lopes Advogados. Laís esteve como assessora principal da Secretaria-Geral da Presidência da República, no momento em que esse projeto foi sendo construído, foi minutada
a proposta de lei, né, que depois foi trabalhada no Congresso, e Laís sempre esteve à frente desse processo e acabou até mesmo na Secretaria-Geral sendo chamada de Laís Miroski, ou Madame Miroski. Ela tem uma contribuição ímpar para esse processo, e nós temos o nosso companheiro Mauri Cruz, que compõe a direção executiva da ABONG, né? Vem atuando não só na região dele, no Rio Grande do Sul especialmente, mas ele vem colaborando muito com organizações para esclarecimento sobre o processo, na participação em cursos EAD, na coordenação desses cursos com a ABONG, e tem dado uma contribuição muito importante a todo esse processo. Como vocês podem perceber, estamos em boas mãos, né, para iniciarmos essa roda. Eu passo, então, a palavra, sem mais delongas, ao Carlos Humberto, da Caritas Brasileira, para que ele nos introduza a roda de reflexões. A todos e todas que nos acompanham nesse momento. Nós queremos, nesse momento, fazer essa roda de conversa, destacando a importância que teve e tem a construção do marco regulatório da sociedade civil no processo de avanço e fortalecimento dos trabalhos que a sociedade civil executa no Brasil, junto aos movimentos, junto às organizações, junto, sobretudo, aquelas pessoas que estão mais necessitadas e carentes, e, sobretudo, nesse momento de pandemia. A Caritas Brasileira, juntamente com as outras organizações que compõem, né, o processo de construção do Miroski, tem uma memória muito positiva desse processo. É importante nós resgatarmos aqui um pouco, né, toda a caminhada, né, todo o mutirão que foi construído, né, para poder nós celebrarmos hoje esse momento muito importante, que é do lançamento dessa cartilha, dando conta, né, e orientações para esse momento que nós vivemos, esse momento de pandemia, esse momento de desafios, esse momento de muita dor. E nós não poderíamos, neste momento que estamos celebrando, né, o lançamento desse documento tão importante, nós não podemos deixar de lembrar e ser solidário a mais de 60 mil famílias que perderam o seu ente querido. Não podemos deixar de compartilhar da dor e sofrimento dessas famílias e também estar junto e em sintonia com mais de 1.300.000, quase 1.400.000 pessoas contaminadas, que hoje estão ainda, infelizmente, sofrendo e que, por uma situação política, né, que nos colocou numa situação muito difícil, não só no país, mas para o mundo inteiro. Então, nossa solidariedade e nosso sentimento de caridade a essas pessoas que nos deixaram, brasileiros e brasileiras, né? Trabalhadores e trabalhadoras, mulheres, jovens, homens, que nos deixaram por conta do impacto dessa pandemia. Mas é importante ressaltar que a sociedade civil, eu acho que ela tem um marco divisório, antes e depois da construção do marco regulatório da sociedade civil. E aqui eu quero destacar 4 fundamentos
e princípios que estão, inclusive, nessa cartilha, nesse conjunto de orientações para esse momento, que dão conta, né, para esse momento que nós estamos vivendo. Nesse documento que nós estamos lançando, o manual fala da Lei 13.019, de 2014, né, no artigo 5º do MIROF, que tem lá os fundamentos. São 11 fundamentos, mas eu queria destacar 4, que está dialogando com esse momento que nós estamos vivendo. O primeiro, ele é mais do que presente. Uma gestão pública e democrática. Veja só, o quanto nós avançamos na perspectiva da construção de uma sociedade democrática e justa. E nós só vamos avançar quando, de fato, tivermos uma gestão pública democrática, com a participação da sociedade civil. O segundo fundamento é a participação social. Mais do que nunca nós estamos hoje, o que está garantindo a sobrevida de mais de 100 milhões de pessoas ainda são alguns resquícios das políticas públicas que foram garantidos com muita luta pelos movimentos sociais e que estão resguardadas pelo MIRAUSC, pelo Marcos Regulatório da Organização da Sociedade Civil. E um terceiro fundamento é o fortalecimento da sociedade civil. Nós conseguimos, né, nos fortalecer e dialogar com o poder público na construção de políticas públicas. E aqui eu quero destacar uma política pública que nós conseguimos para o território do semiárido. Nós conseguimos avançar através da construção do marco regulatório. Hoje nós temos uma política pública para garantir acesso à água de qualidade em milhões de famílias do nosso semiárido. Isso é um avanço, uma conquista do nosso. E o quarto fundamento, que é importantíssimo desse manual, é a transparência na aplicação dos recursos públicos. Vejam só, mais do que nunca nós estamos contribuindo também para a transparência. E aqui eu quero contar um fato muito importante. Nós conseguimos, através do marco regulatório, inclusive, legalizar muitas situações de pequenas empresas, né, organizar a gestão de várias entidades da sociedade civil que se deram conta que era preciso, né, estabelecer uma gestão compatível com a legislação para poder dar conta, né, da relação sociedade civil e Estado. E aqui eu conto uma vivência que eu tive, né, um testemunho. Lembro muito bem que, no momento que nós fomos daqui de Teresina para Fortaleza, participar de uma reunião na organização da construção do marco regulatório, no retorno de Fortaleza para Teresina, nós paramos para almoçar num restaurante e eu pedi uma nota fiscal para poder prestar conta. E a pessoa trouxe uma nota, né? Ele trouxe um recibo de entrega. Veja só, um grande restaurante numa BR, entendeu? Trazendo uma nota de entrega de mercadoria como nota fiscal. Quer dizer, nós passamos a exigir também documentos hábeis e contribuindo com a própria legislação e a organização do Estado. Então, nós conseguimos, né, com o marco regulatório da sociedade civil, né, consolidar não só o avanço e o fortalecimento da sociedade civil, mas também contribuir com o Estado para que, de fato, a legislação fosse cumprida no processo de desenvolvimento e construção e arrecadação de impostos no nosso país. Então, nós estamos de parabéns, nós queremos acreditar que é uma grande contribuição para a sociedade civil, nesse momento que nós estamos vivendo, e queremos continuar com esse fortalecimento, com essa luta, com todos os movimentos sociais. Obrigado. Bom, agradeço muito a fala de Carlos, né?
Ele nos introduziu muito bem nessa roda de conversa, ressaltando pontos que são cruciais, né, para um bom entendimento do significado do marco regulatório, tanto a questão da gestão democrática, da participação social. Deu o exemplo que nós temos visto sempre que discutimos a questão do Miroski, que foi o da construção das cisternas, que foi uma contribuição da sociedade civil enquanto formulação de política pública, e a transparência que sempre nos preocupou desde o início do processo. Acho que estamos com condições agora de seguir, né? Eu chamaria, então, a Denise Verdade, da União Europeia, para que ela possa nos dar elementos sobre o fortalecimento das organizações da sociedade civil em que vem se empenhando a União Europeia nesse momento da pandemia do Covid. Por favor, Denise. Acho que seu microfone fechou. Enquanto não recupero o microfone, eu queria dizer a todas as pessoas que estão nos vendo e ouvindo que encaminhem suas perguntas para o chat, para que a gente possa depois retomar após as falas iniciais. Denise, consegue? Não estamos te ouvindo. Agora? Você abriu o microfone? Não escutamos. Não estamos conseguindo escutar. Não sei se alguém da parte técnica pode nos ajudar. Quando fizemos o teste, parece que você tinha fechado o microfone sem querer. Ele está logo abaixo. Não. Que pena. Agora, será? Você tem um microfone para instalar no computador? Pode ser que melhore. Será que a gente faz a roda seria muito interessante a gente escutar inicialmente a Denise, né? Claro. Mas eu acho que, como não é possível no momento, enquanto se tenta restaurar, eu seria a pessoa seguinte, né? Posso fazer a introdução ao Miroski. Bom, então, eu gostaria de dizer, inicialmente, que é um pouco difícil, né, nós falarmos, fazendo uma introdução ao Miroski, sem um detalhamento, sem um aprofundamento da questão. Mas uma live como essa, de 1h30, ela não nos permite falas longas. Então, eu vou realmente me limitar a uma breve introdução, deixando perguntas, aprofundamentos que queiram para a parte final, que vocês estão lembrados, que tem o chat para que coloquem suas perguntas e questões.
Bom, eu gostaria de dizer a vocês que quando eu penso no Miroski, né, a primeira coisa que me vem é que essa sigla Miroski, ela passou a ser utilizada tão amplamente que a gente se pergunta se existe uma compreensão, né, por parte de quem utiliza sempre do que é o significado dessa sigla, o que é que está como pano de fundo. Né? Eu gostaria de lembrar alguns pontos. Né? Então, não é suficiente dizermos Miroski. Miroski, em primeiro lugar, ele diz respeito a uma luta, né? Uma longa luta democrática contra a criminalização da sociedade civil organizada, que foi alvo, inclusive, de comissões parlamentares de inquérito. O Miroski também vem de uma luta pelo reconhecimento do papel da sociedade civil na participação cidadã, na intervenção nas políticas públicas, na defesa intransigente da nossa democracia. Outro elemento importante, como pano de fundo, foi o desafio da sustentabilidade das nossas ações e da sustentabilidade das nossas próprias organizações. Né? E organizações que necessitavam de mais oportunidade de acesso a recursos públicos. E não somente acesso, mas reconhecimento da importância de um ambiente institucional e jurídico adequado às parcerias entre sociedade civil e Estado. Sociedade civil com organizações bastante diversas, né? Movimentos sociais, de diversos temas, né? Associações de bairro, associações de quilombolas, de indígenas, de população LGBT, organizações de maior ou menor porte, né? Organizações que se colocavam com grandes contribuições nas políticas públicas e que necessitavam de reconhecimento dessa diversidade, reconhecimento do seu papel também no enfrentamento das desigualdades sociais, políticas e de oportunidade. Então, falar do Miroski é reconhecer a importância que desempenhou essa grande articulação nacional que deu origem à plataforma das organizações da sociedade civil pelo novo marco regulatório. Uma organização representativa dessa diversidade de movimentos, organizações, fundações privadas, institutos, organizações religiosas, cooperativas de economia solidária, e que exerceram não somente um papel importante de apresentar elementos do que seria esse novo marco regulatório, mas também de pressionar os poderes públicos no sentido de conseguir um compromisso pela construção desse novo marco regulatório, conjuntamente com a sociedade civil. E foi somente em 2010, quando nós tivemos realmente o segundo mandato da presidente Dilma, que conseguimos esse compromisso, foi composto um grupo de trabalho paritário para a elaboração de uma minuta de projeto de lei, houve muito trabalho em âmbito executivo, seguido de intervenções no Congresso, tanto no Senado quanto na Câmara, até que conseguimos, no mês de julho, que estamos iniciando agora, foi dia 2 de julho, uma vitória com a aprovação da Lei 13.019. É interessante que essa Lei 13.019, ela ainda teve possibilidade de discussões de emendas, dados os adiamentos da execução da lei,
e tendo o que nós chamamos de projeto de conversão em 2015, e que nós temos seguindo essas orientações, e eu resgataria alguns pontos, alguns até o Carlos já abordou, mas é interessante de que essa nova lei, ela traz em si essa necessidade da superação de entendimento das organizações da sociedade civil como prestadoras de serviço para os órgãos do governo, afirmando a necessidade de parceria com novos instrumentos, né, instrumentos específicos que consideram que a relação sociedade civil e Estado não é uma relação entre administrações. Instrumentos que são os termos de fomento, colaboração, acordo de cooperação. Resgatou também daquilo que nós propunhamos essa questão assinalada pelo Carlos da transparência, e a transparência com os chamamentos públicos, né? E com a divulgação dos resultados de editais, para que possa se ter realmente o controle do que é apoiado, por quê, com que valor, e que realmente se possa eliminar, em grande parte, essa onda de criminalizações que existia naquele momento em que trabalhávamos com tanto afinco. Ela resgata também outros pontos que a plataforma propunha, como, por exemplo, a valorização dos resultados das ações, como primazia em relação à simples prestação de contas contábil financeira. Os resultados são muito importantes, eles dão uma ideia do que se tem como possibilidade de transformações da realidade. Também a questão de admitir como custos indiretos assessoria jurídica ou contábil, facilitando até mesmo a organização e a transparência. A remuneração da equipe de trabalho, da equipe que executa o projeto, podendo ser o próprio pessoal da organização que já tem a expertise para poder executar o plano de ação. O reforço, que, a meu modo de ver, foi algo muito importante também como conquista, da execução da parceria em redes, né? Admitindo a possibilidade de várias organizações realizarem em conjunto projetos em parceria com o governo. E isso é uma democratização também do acesso das organizações menores a recursos públicos. Agora, eu quero assinalar que a luta pelo novo marco regulatório, ela não se limita à Lei 13.019, que vem sendo colocada como a Lei Mirowski, né? Ela é uma parte do marco regulatório, é a parte da contratualização, muito importante, mas não suficiente. Nós estamos, desde sempre, atentos à necessidade de uma sustentabilidade das nossas organizações. E uma sustentabilidade que hoje se coloca com mais força ainda nessa situação de pandemia, onde nós vemos que organizações, quase 70%, perderam acréscimo de recursos aos seus trabalhos. 90% dessas organizações estão tendo que interromper trabalhos importantes e algumas já fecharam. Então, é muito importante trabalharmos a questão tributária, nós damos também sequência a um processo de formação, de pesquisa, para que a gente possa oferecer muitos elementos para que esse novo marco regulatório ele seja algo além da Lei 13.019. O marco regulatório é uma luta que continua e está em pauta. Muito obrigada. Denise, conseguiu recuperar?
Não? Gente, eu acho que é complicado. Será que nós vamos ter que seguir mais? Denise, você tem possibilidade de alguém próximo aí ajudar que você possa entrar? Ou talvez sair da live e entrar novamente? Bom, vamos dar só mais um minuto para que ela tente entrar novamente. Mas eu proporia que Laís agora pudesse assumir, né, na sequência nossa. Inclusive, trabalhamos juntas nesse processo, né? Tive muitos ensinamentos e muitas orientações de Laís. Ela vai nos ajudar colocando cuidados que as organizações da sociedade civil devem ter em cada fase desse processo do Miroski, desde o planejamento, né, até a execução, prestações de conta. Eu passo a palavra para a Laís, para que ela possa, então, ela que é autora, né, uma das autoras, ela e a Paula Storto, autora da cartilha que está sendo lançada, para que ela possa nos dar, então, essa fala. E lembrando a vocês de que a cartilha está disponível no site da plataforma, é plataformaorg.org.br. Em publicação, vocês vão achar facilmente a cartilha ou manual Miroski Covid-19. Laís, convido, então, para que você faça a sua fala. Muito obrigada, Eliana. Enfim, uma honra muito grande estar aqui hoje com vocês. Cumprimento aí, em seu nome, toda a plataforma para o novo marco regulatório das organizações da sociedade civil, no âmbito nacional e baiano, né, também a sua participação, o seu protagonismo dentro da plataforma na Bahia, que é bastante relevante, e que também tem uma presença grande no Conselho de Fomento e Colaboração. Então, te cumprimento em nome de todas as suas representações. Quero cumprimentar também meus colegas de mesa aqui, meu querido Mauri Cruz, que também esteve nessa caminhada com a gente já faz bastante tempo. Muito prazer revê-lo ainda aqui virtualmente. Tenho assistido todas as terças-feiras o seu programa, suas terças jurídicas, tem sido bem legal, muito bom, parabéns pela iniciativa, mais uma vez, já falei antes e quero publicamente reconhecer, depois você pode contar um pouco mais, né, da iniciativa. Cumprimento aqui também o Carlos, pela Caritas, que é uma entidade de referência aí já há tantos anos, esteve com a gente no grupo de trabalho, e é a líder, né, requerente no principal nesse projeto, que tem um trabalho bastante grande de, enfim, colocar essas pontas todas conjuntamente, né, nessa ideia de atuação em rede com as outras entidades, e tem feito um trabalho muito bacana. Então, muito bom estar aqui com você, e também me solidarizo, né, na sua fala com todas as vítimas do Covid e tudo que está acontecendo de ruim nesse país. E no mundo, né, a gente está num momento muito atípico, nenhum planejamento estratégico conseguiu prever o que está acontecendo, então a gente tem justamente que tentar criar e lidar com a situação de maneira a colocar os nossos esforços para ajudar a combater os efeitos dessa pandemia. Esse foi justamente o principal motivo da plataforma ter
decidido fazer essa contribuição, né, da gente poder apoiar as organizações nesse momento, também com alguma criatividade e pensando o que pode ser feito, né, dentro do processo. A administração pública é muito formal, então é diferente de quando as organizações se relacionam com os seus parceiros privados, né? E a gente precisa reconhecer toda essa formalidade aí dentro dos processos administrativos e, para isso, tomar alguns cuidados. Cumprimento também a Denise, nossa grande parceira aí da União Europeia. Denise foi responsável aí desde o começo por criar uma linha de financiamento para a melhoria do ambiente regulatório, para que ele seja mais favorável, e isso tem construído projetos incríveis, como esse que a gente está aqui falando, entre outros, que a ABON e o GIF coordenam e lideram. Então, é muito bom ter esse apoio da União Europeia para esse tema que é tão importante, que faz parte da arquitetura regulatória, que está por trás, né, de toda a atuação da sociedade civil em parceria com o Estado. Falando nisso, eu lembrei até de uma frase que eu gosto muito da Vera Mazagão, nossa querida, saudosa Vera Mazagão, que foi da diretoria executiva da ABONG, no dia da celebração, né, da sanção da lei, no dia 1º de agosto de 2014, a gente está já fazendo aqui 6 anos dessa edição. Aliás, amanhã foi o dia que a lei foi aprovada, depois teve um processo de sanção, e aí a lei foi promulgada no final do mês. Mas a Vera falava que o Miroski era como uma obra de saneamento básico, daquelas que dava muito trabalho, demorava para ficar pronto, mas que era fundamental para o exercício de outros direitos, né? E aqui eu relembro ela para também pensar nesse momento agora, né, que a gente está passando, e por que é importante falar disso, por que é importante cuidar disso, e como tratar essas parcerias com a administração pública por todas as óticas e os olhares como fundamental para que a gente possa fazer a construção dos direitos e a entrega dos bens e serviços na ponta. Acho que, no geral, a gente tem, enfim, muitas novidades legislativas para o campo econômico e poucas para o campo da sociedade civil organizada. Então, a gente teve, enfim, pouquíssimas disposições legais que pudessem nos apoiar nesse momento. Então, a cartilha busca construir um raciocínio jurídico a partir da norma vigente e cita alguns exemplos de algumas normas que foram editadas, mas também da luta das organizações no Congresso Nacional, porque é necessário ainda que a gente avance num normativo que seja mais seguro e próprio para esse momento da pandemia em relação às parcerias com as organizações da sociedade civil. Uma estratégia foi feita a partir da Frente Parlamentar em defesa das organizações, e 2 notas técnicas foram já elaboradas a partir de 2 medidas provisórias que se identificou que era possível emendar, que era a medida provisória 931 e a 944. No que foi possível de incluir as organizações, seja na questão das assembleias e seja na questão dos benefícios de acesso a crédito, as organizações foram incluídas, mas a principal parte, que era a emenda referente às parcerias, isso não foi levado a termo, mas a gente ainda tem essa pendência aí para melhorar, e acho que o Mauri vai explorar um pouco mais esse ponto, e a gente pode voltar na hora da roda de conversa, na hora que a conversa rodar na roda, né? Mas eu trago isso porque eu acho que isso é bastante fundamental, porque a maioria das coisas que a gente está trazendo de reflexão em relação às fases da parceria estão na própria Lei 13.019. Então, a ideia é que a gente possa se firmar dentro do próprio alicerce existente, para além das possibilidades que tem de mudança. Ou seja, existe uma hipótese de dispensa de chamamento público no artigo 30 da Lei 13.019. Então, é possível que as organizações possam se aproximar e virarem parceiras do Estado nesse momento para apoiar o combate aos efeitos da pandemia, para poder fazer a distribuição de alimentos, de material de higiene, na luta por direitos, enfim, em olhar para o tema da violência doméstica. A gente tem várias pautas que são relevantes e que a sociedade civil tem expertise, tem entrada nas comunidades, mediação local,
e que esse reconhecimento e essa legitimidade é o que pode fazer com que as soluções cheguem na ponta rapidamente. Então, há essa hipótese já prevista e que, enfim, pode ser utilizada no momento. Para as organizações que estão com parcerias vigentes, enfim, o governo federal editou um decreto, 10.315, em relação às parcerias federais para a prorrogação de prazos de vigência. Se as parcerias fossem vencer no momento, elas poderiam ser prorrogadas. Existe uma prorrogação de ofício, toda vez que a administração pública atrasa no repasse de recursos, o número de meses de atraso é o número de meses de prorrogação de tempo para frente. Mas nesse momento o que as organizações precisam é não deixar de receber. Então, essa é uma das maiores preocupações que precisam ser feitas. Na Bahia, no município de Salvador, uma lei foi editada, a Lei 9517 de 2020, justamente prevendo que as parcerias podem ser repactuadas, né? E para essa repactuação, essa avaliação pode, inclusive, manter todo o pessoal contratado. E mesmo na hipótese de ser o caso, por ser um serviço que se avalie que deve ser suspenso, é possível ainda pensar na manutenção dessa equipe de trabalho. Esse recurso de manter as pessoas, né, é muito fundamental que aconteça, que o repasse continue acontecendo. Isso está acontecendo no município de São Paulo, e nos lugares onde isso foi suspenso, por exemplo, vai ter também uma conversa que está escrita a história dentro do manual sobre a tentativa de suspensão, no caso do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que teve uma vitória exitosa dentro do judiciário. Então, acho que a gente tem várias estratégias para tratar do mesmo assunto. Um decreto novo, que é posterior ao lançamento da cartilha, é o 47989, que é de Minas Gerais. E ele, por exemplo, reconhece a possibilidade de alteração do objeto. Alteração do objeto justamente para que o novo plano de trabalho seja voltado ao combate aos efeitos da pandemia. E acho que muitos dos financiadores têm tido esse cuidado e esse olhar, né? Eu acho que, enfim, eu vou parar um pouco por aqui para deixar a roda circular, mas eu volto daqui a pouco com algumas outras conversas. Obrigada. Muito obrigada, Laís, como sempre, brilhante, né? Nos trazendo de forma resumida questões muito importantes para considerarmos, e acho que essas orientações, né, que vêm com o manual, esses cuidados, são muito oportunos nesse momento que nós estamos vivendo, e também ela nos traz essa lembrança, né, de uma participação de Vera Mazagão no processo da construção desse projeto de lei, do processo do Miroski, e que eu queria me juntar a ela nisso, dizendo que temos saudade da participação dela, sem dúvida. Queria ressaltar aqui algumas pessoas que estão assistindo e que nos mandaram recado, né? Nós temos o deputado Afonso Florencio, né, que nos saúda, né, e ele diz que devemos contar com a colaboração da Frente Parlamentar em Defesa das Organizações da Sociedade Civil, que ele coordena à frente, muito importante, um deputado que tem sido muito ativo, mesmo naquele momento em que nós levávamos as discussões ao Congresso e que ele esteve junto na apresentação de emendas pela sociedade civil, nos ajudou muitíssimo no parlamento. E Afonso faz um comentário também que a leitura da plataforma como um amplo movimento pela democracia, por direitos sociais em defesa das organizações da sociedade civil, do ataque de setores da direita brasileira é elucidativo. Parabéns. Temos também a SESI, né, que representa a Coordenadoria Ecumênica, que valoriza muito essa agenda comum de movimentos sociais, entidades religiosas, OSCs, institutos, fundações e cooperativas para êxito num trabalho comum de incidência da sociedade civil brasileira. E parabeniza pela publicação do manual Miroski Covid.
Está também acompanhando o Agnaldo, um companheiro que também participou desde o início, muita atuação em São Paulo e também em âmbito nacional com a Caritas. Temos várias organizações, Secup, SESI, Centro Dom José Brandão de Castro, representantes do processo de articulação e diálogo entre agências e parceiros no Brasil, PAD, Instituto Atuar, e plataformas estaduais representadas também, Sergipe, Bahia, Distrito Federal, que tem pessoas participando, Distrito Federal, notadamente Lúcia Feitosa, de Sergipe, Alex e outras pessoas do Centro de Dom José Brandão de Castro, da Bahia, várias organizações que eu, inclusive, já mencionei, quando disse que queria ressaltar presenças. Lembrando novamente que já foi colocado para todos aí o link, quem quiser ter acesso ao manual, é só acessar a plataforma Miroski, plataforma osc.org.br. Bom, quero dar sequência. Eu agora proporia que realmente Denise ficasse para o final, porque eu acho que seria muito importante a fala da Denise sobre a contribuição da União Europeia nesse momento de fortalecimento das organizações na situação de pandemia. Então, eu passaria para o companheiro Mauri, que vai poder nos trazer reflexões, inclusive sobre decisões do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e articulações com o Executivo, Legislativo e Judiciário que ele vem acompanhando. Por favor, Maurício. Bom, boa tarde a todas e todos. Obrigado, Eliana, pela palavra. Agradecer, então, ao Carlos, em nome da Caritas, aí, ao Igor, que nos convidaram para estar presente nesse momento, a Candice, aí, que está também na retaguarda da Elo, Bom, Eliana e Laís, que a gente está nessa trajetória do tempo, embora às vezes a gente muda de lugar, e tal, mas estamos lutando bastante por essas conquistas que a gente está dialogando aqui agora, A Denise, que aí na representação da União Europeia tem sido uma parceira muito forte da sociedade civil brasileira, em todos os momentos, nos momentos bons e fáceis, mas também nesses momentos difíceis, que a gente tem vivido. A União Europeia tem sido uma parceira estratégica da sociedade civil, na defesa da democracia, dos direitos humanos, Então, a gente agradece muito isso é muito importante para a sociedade civil brasileira, contar com um Estado, que reconhece, a importância da nossa atuação, E falo aqui pela BONG, representando a companheira Eleutéria, da CANTA, da Casa da Trabalhadora, que nos bem representa aí no processo da plataforma, a Débora, da Vida Brasil, e o Ataíde do IBASE, que junto comigo nós somos as 4 membros aí da direção nacional, que acompanhamos aí um pouco esse processo, da plataforma e da discussão do Miroski, Bom, assim, para a BONG, não tem democracia sem sociedade civil autônoma e organizada, Então, assim, a participação da sociedade civil, na vida do país, ela é determinante para que a gente tenha uma democracia saudável, É importante a gente relembrar que nós somos mais de 800 mil organizações no Brasil, participam, mais de 2,5 milhões de pessoas empregadas formalmente nessas organizações. A grande maioria são mulheres, militantes sociais, que têm vínculo com as causas de interesse do povo brasileiro, e que mobilizamos aí de recursos não vinculados à atividade econômica lucrativa, mas vinculada à solidariedade, à parceria, aos compromissos sociais, quase 5% do PIB nacional, ou seja, somos um segmento muito importante, tanto social quanto economicamente, e que pese não parecer, 80% dessas organizações não acessam recursos públicos, ou seja, nós somos uma força da sociedade brasileira que se mobiliza pela própria solidariedade. Então, eu acho que isso é muito importante quando se fala, do marco regulatório, porque o marco regulatório ele vem organizar
uma dimensão da sociedade civil, né? Ela não vê organizar toda a dimensão, ou seja, na grande maioria, nossas organizações atuam com base na solidariedade do povo brasileiro, que é um povo muito solidário, né? A gente, quando tem uma calamidade, quando tem uma pandemia, quando tem uma tragédia, os primeiros a chegarem lá na frente, na ponta, são as organizações da sociedade civil que têm essa participação, essa presença muito forte, né, nos territórios em nosso país. E a plataforma Miroski, né, a BONG é uma né, junto com a Caritas, com as demais organizações, aí, uma das protagonistas da plataforma, ela veio consolidar essa luta de décadas, né, que nasceu com a abertura pelo reconhecimento do Estado brasileiro da atuação da sociedade civil organizada. E a lei, né, 13.019, ela é considerada como uma grande conquista, né, porque a gente vivia num limbo, né? A sociedade civil sempre foi muito presente, sempre participou muito das organizações, né, e das políticas públicas, mas não tinha esse reconhecimento. Então, a 13.019, né, ela teve um caráter de conquista muito grande para nos dar segurança jurídica, né? Infelizmente, logo após a 13.019, a gente teve essa ruptura institucional e com ela a emenda constitucional 95, né, que praticamente secou, né, os recursos públicos para as parcerias. Então, que pese hoje nós temos um bom instrumento jurídico, nós temos poucos recursos para parcerias, né, e eu acho que isso é algo importante de se dialogar. Seria muito importante que, nesse período de pandemia, houvesse a revogação da emenda constitucional 95 para que voltasse a ter recursos para social. A gente sabe que o Brasil não é um país pobre, o Brasil é um país rico, mas com má distribuição de renda. Então, assim, não se trata de não haver recurso para as parcerias. Se trata de haver escolhas políticas de colocar esse recurso em outras locais que não o local das parcerias. Ela é muito uma das relações concretas das parcerias, e ela tem os institutos necessários, inclusive para enfrentar a pandemia. Tanto é, e aí trago aqui o caso concreto nosso, né, que eu acho que foi um caso de sucesso, de que quando inicia a pandemia, a Prefeitura de Porto Alegre tenta assustar todas as parcerias por força de decreto, né, alegando, né, em especial as parcerias da educação infantil, de que as atividades de educação infantil estavam suspensas, né? E aí, através da mobilização do Fórum de Entidades, né, do Fórum da Criança e Adolescente, né, em diálogo com o Ministério Público, se peticionou, né, no Judiciário para a suspensão dessa medida, que tanto era equivocada do ponto de vista de instrumento, né, porque o decreto não era a ferramenta mais adequada para essa medida de suspensão, quanto do ponto de vista de procedimento com base na legislação, né? Ou seja, até é possível que a administração suspenda uma parceria, né? É parceria, a administração faz se ela quiser a parceria, mas para que haja suspensão existe um rito que está definido pela própria lei e não é um ato unilateral, né? Sem encontro de contas, sem definição, né? Dos encaminhamentos e muito menos num período de pandemia onde essas organizações aqui em Porto Alegre, mas em todo o estado do Brasil, da pandemia, né? Ou seja, que pese não ter as atividades escolares, mas a merenda escolar é fundamental para a criança e suas famílias, né? O salário dos monitores e monitoras, professores e tal, é essencial a manutenção desse salário. E foi neste sentido a decisão, né, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, né, dando uma medida liminar e determinando, né, que houvesse uma negociação da prefeitura, né, o Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas entraram nessa negociação também. Então, a partir do diálogo do Fórum de Entidades dessa decisão, conseguimos reorganizar e reatar o funcionamento, né, e as parcerias, e agora está se tendo negociações específicas sobre o caráter de cada parceria, mas a lei ela nos serviu como proteção e como defesa. Eu acho que isso que é importante que a gente diga, né? E do ponto de vista da pandemia, eu acho que nós temos assim várias questões, como eu acho que esse manual da Covid, né, que a Laís e a Paula ajudaram a elaborar, e a iniciativa da plataforma, pelo projeto apoiado pela União Europeia, aí, coordenado pela Caritas com a ELO e a Cantra,
ela é muito importante porque ela traz para o concreto, né, as ferramentas que a norma nos condiciona para garantir os direitos das organizações e dar boa eficácia a essa parceria. Porque o objetivo principal do Miroski é ter parcerias eficazes, né, tanto para o interesse público quanto para as organizações. Então, eu acho que o manual ele aborda todos os temas importantes, né? Então é importante que as pessoas acessassem, né? Como a Helena colocou, entre no site da plataforma, baixe o manual, né? Estudar isso porque ele nos traz garantias bastante importantes em relação a isso, né? E nós, como sociedade civil, como organizações, temos estado na linha de frente, né? Só para concluir, a própria ABONG, nossas associadas, iniciando a pandemia, a gente analisou os nossos parcerias, né? A própria União Europeia, né, autorizou que a gente rediscutisse os planos de trabalho para poder priorizar as ações de intervenção na pandemia, os outros parceiros de cooperação internacional e parceiros públicos também, né? Criamos um fundo para apoiar, pressionando aí o governo para que o governo medidas necessárias. É importante aí a fala do deputado Afonso Florencio, da Frente de Defesa, né, da ZOSC, porque nós aí na semana passada, né, por força da pressão da sociedade e da parceria com a Frente, a gente conseguiu duas conquistas importantes, né, duas emendas na MP 944 e a MP 936, a 944 que inclui as organizações no acesso àquele crédito, né, possível com financiamento subsidiado, e a 936, a possibilidade das nossas organizações fazerem assembleias virtuais, né, em caso dos mandatos estarem encerrando, né, o que, se não acontecesse, a gente poderia não ter aí a gestão, né, a possibilidade da gestão das contas no sistema financeiro. Então, assim, eu acho que é muito importante essas conquistas que temos. O manual, eu acho que ele é um grande instrumento, ajuda, é uma contribuição muito importante que a deve seguir aí, né, no enfrentamento da brasileira, na forma de enfrentar a pandemia, mas a sociedade, acreditamos que, né, unidos e organizados, a gente vai enfrentar esses problemas. E, né, não vou economizar em agradecimentos da União Europeia aí pela parceria. Realmente é muito importante, né, manter esse canal de apoio à sociedade civil que a União Europeia tem tido para todas as nossas organizações. Obrigado. Muito obrigada, Mauri, grande companheiro que nos traz muita esperança, né? Essa fala de Mauri é uma fala muito positiva, ele traz essa experiência do Rio Grande do Sul. Acho que eles conseguiram dar passos muito importantes, né? No sentido de impedir que se suspendesse parcerias importantes, né? Um trabalho com os movimentos de criança e adolescente, esse trabalho referente a um fundo também. Isso é um sonho. Desde o início, acho que Laís, Mauri, todos nós lembramos como a gente discutia a importância de termos um fundo autônomo para apoiar as organizações da sociedade civil, não somente o acesso a recursos públicos, mas de termos esse fundo independente. Isso continua em pauta e o Maurício nos traz essa esperança com o trabalho positivo no Rio Grande do Sul e articulado com o Ministério Público. Isso é muito importante. Dando sequência, vamos tentar escutar nossa querida Denise Verdade, que agora acho que é verdade, né, que ela vai participar, nos trazendo, então, esse trabalho fundamental que a União Europeia vem executando no contexto da pandemia. Por favor, Denise.
Eu não sei se o pessoal técnico tem condições de nos ajudar. Agora também não. Ai, que bom. Pronto, agora sim. Então? Sim. A gente escuta. A câmera, mas é legal. Pelo menos a gente escuta. Mesmo que a gente não se veja, mas a gente escuta. Agora Parece então? que é uma coisa... Escutamos. Uma coisa ótima. Estamos ouvindo bem, Denise. Pode falar, Denise. Ai, que bom. O técnico veio aqui, mas a plataforma era diferente, acabou que não conseguiu resolver. Eu que resolvi aqui agora na marra. Bem, queria pedir, então, primeiramente, desculpas por esse problema técnico, mas são muitas plataformas, são muitas... Enfim, então estamos participando de muitas lives, acaba que cada uma numa plataforma diferente e a gente nem sempre consegue se habituar aqui com todos esses procedimentos novos. Então, inicialmente, eu queria também agradecer, desejar boa tarde a todos e todas, agora que já está quase boa noite. Em nome da União Europeia, então, eu queria agradecer o convite, parabenizar os organizadores do evento, a Cáritas, cumprimentar os colegas que estão participando aqui desse painel comigo, e todos os participantes, os nossos ouvintes. E eu queria destacar, então, a importância dessa iniciativa, principalmente agora nesse momento, né, que estamos vivendo. E gostaria de iniciar a minha fala com um pronunciamento da Comissária Europeia para Parcerias Internacionais, a senhora Juha Ilperlainen, que afirmou, na qualidade de líder mundial para ajuda oficial para o desenvolvimento, que a União Europeia, ela salva vidas, ela ajuda a construir economias fortes e protege o planeta para o benefício de milhões de pessoas no mundo. Ela destacou ainda que a crise do coronavírus, ela tem mostrado como somos todos interdependentes e como é importante, na qualidade de Team Europe, apoiar os países parceiros. Então, todos nós sabemos que esta crise, né, que está sendo criada e gerada por essa pandemia da Covid-19, ela tem colocado sérios e críticos desafios para os direitos humanos, especialmente para as pessoas em situações mais vulneráveis, bem como para o alcance de todos os objetivos do desenvolvimento sustentáveis, impactando, então, o engajamento de todos os países para o cumprimento da Agenda 2030. Por essa razão, nós sabemos que é necessário juntar todos os esforços para superar esses desafios sociais, econômicos, ambientais, gerados pela pandemia. Para que nós possamos mantermos no caminho dos ODS, com o objetivo de não deixar ninguém para trás. Grande parte, então, da cooperação da União Europeia, ela é realizada justamente por meio dessas parcerias, entre diversos atores. Então, eu destaco aqui a colaboração das organizações da sociedade civil, das entidades do setor público, tanto privado, governo, e eu destaco aqui, então, a importância do ODS 17, que é justamente o das parcerias, né, e meios de implementação. Portanto, o estímulo das parcerias, ele é fundamental para a delegação da União Europeia. E nós temos, então, promovido um diálogo construtivo entre esses atores públicos e entidades das organizações da sociedade civil. Ontem mesmo nós tivemos um webinar que foi promovido pela Rede Brasil ODS, e aí convidamos 2 projetos, que são de entidades municipalistas, e a estratégia ODS, que é formada, então, por entidades do setor público, entidades do setor privado, e prefeituras, e a Frente Nacional de Prefeitos, para debater a Agenda 2030. Então, estamos sempre promovendo esse diálogo, que ele é muito enriquecedor e muito necessário. Também através de consultas periódicas com as organizações da sociedade civil, a União Europeia para o engajamento com a sociedade civil, ele define a nossa estratégia de cooperação,
A última consulta que foi realizada, ela com os nossos parceiros, projetos, movimentos sociais, plataformas, ela foi realizada em setembro de 2019. Depois dessa consulta, um novo roteiro foi preparado, foi junto com os Estados-membros e aprovado. Então, agora, a delegação do Brasil tem uma nova estratégia para o período de 2020 a 2025. Nós, inclusive, vamos preparar, agora, a ideia seria fazer um seminário, mas como estamos nesse momento que não podemos, né, estar todos presentes, eu vou organizar um webinar para poder, então, dar esse feedback para as organizações que estiveram presentes nessa nossa consulta, para essa devolução, né? Porque Bruxelas também considera, eles falam assim, nós não podemos fazer somente consultas. Quando você consulta, é só de um lado. Então, você faz a consulta e pronto. A União Europeia, ela quer um diálogo, e ela diz que o diálogo, uma vez que você consulta, você tem que fazer a devolução. Então, é justamente o que nós iremos fazer agora, é justamente dar esse feedback e mostrar para as organizações que fizeram parte dessa consulta, foi em torno de 70 organizações, entidades que estiveram presentes. Então, qual foi o resultado desse trabalho? Eu gostaria, então, de destacar também que esse roteiro país, ele valoriza muito o trabalho das organizações da sociedade civil, que elas cumprem um papel fundamental no diálogo com o Estado. E, justamente por valorizar a importância de atuação das organizações da sociedade civil e valorizar esse compromisso de atuação dessas organizações no país, depois de 2014, né, a partir de 2014, a União Europeia ela reorientou gradualmente as suas estratégias e programas no sentido de prestar uma atenção especial ao fortalecimento dessas organizações, para que pudesse promover um ambiente propício para a atuação das organizações da sociedade civil. Então, como mencionou a Laís, foram preparados dois convites à apresentação de propostas, no qual nós incluímos prioridades específicas para a promoção do ambiente legal, político, institucional, favorável à atuação dessas organizações e as suas relações de parceria com o Estado, e destacando a necessidade de ações de incidência para a implementação e o aprimoramento do marco regulatório das organizações da sociedade civil. Desde então, a delegação do Brasil tem financiado diversos projetos com foco em ações de incidência para a efetiva implementação, então, do marco regulatório, tanto nos planos federal, regional e municipal, incluindo atividades de capacitação e treinamento. Eu gostaria de destacar aqui que nós temos esse projeto que hoje, né, que está sendo o fortalecimento da plataforma para a regionalização do marco regulatório, implementado pela Cáritas Brasileira em parceria com a ELO e com a CANTRA, que estão lançando hoje a cartilha, né, Miroski Covid-19, que é um manual prático para as organizações da sociedade civil. De fato, nós consideramos extremamente importante, e diante desse contexto da Covid-19, ele é extremamente importante, no momento no qual as organizações da sociedade civil estão financeiramente desestabilizadas e com ausência de recursos internacionais, principalmente. Então, ele se torna um instrumento valioso, né, para orientar essas relações de parceria com o Estado e com o governo, o poder público. Eu gostaria de destacar também, como a Laís mesmo já mencionou, que nós financiamos vários outros projetos, né, que temos com o Miroski, que tem o Miroski como um objetivo, né, para a realização das atividades, né, como era o objetivo máximo.
e aí tivemos também o projeto de sustentabilidade econômica das organizações da sociedade civil, que foi implementado, acabou semana passada, na verdade, há 3 dias, ele acabou dia 29 de junho, ele foi implementado pelo GIF e pela Fundação Getúlio Vargas Direito São Paulo. Nesse projeto, eles lançaram uma série de publicações, e a 4ª publicação da coletânea Sustentabilidade Econômica das Organizações da Sociedade Civil é justamente um livro sobre o Miroski e a Lei 13.019, no qual também é considerado um instrumento valioso para essa parceria entre o setor público e privado. Outro exemplo que eu gostaria de citar a parceria do projeto ampliar a relevância e o reconhecimento, o impacto de atuação das organizações da sociedade civil, implementado pela ABONG, no qual o Mauri é o coordenador do projeto, e que distribuiu o Guia Miroski para gestores públicos. Ele fez uma parceria com outro projeto financiado pela União Europeia, que é com a Associação Brasileira de Municípios. Então, esse manual foi distribuído para 2.000 municípios, e contribuindo, assim, para a implementação do Miroski para os entes subnacionais. Isso foi muito importante, porque hoje, inclusive, eu tive um debriefing com o avaliador do ROM. É uma avaliação que é feita anualmente pela União Europeia, e o avaliador, inclusive, mencionou que, numa reunião que ele teve, ele entrevistou uma pessoa no Ceará, e essa pessoa disse que nunca tinha lá, ele não soube dizer exatamente quem era, nunca tinha ouvido falar do Miroski, e que depois que eles receberam esse guia, que aí que eles entenderam e começaram a implementar, e que aí depois diversos outros municípios. Então, assim, isso é muito bom, muito gratificante também para a União Europeia, saber que ela tem contribuído com essa ação, saber que o projeto tem alcançado, inclusive, as sinergias e complementariedade entre os projetos. Ou seja, esses projetos não existem duplicidade, sim, eles são complementares, né? Inclusive, tem projetos que aproveitam boas práticas do outro projeto para poder justamente já melhorar e não ter que fazer a mesma coisa. Aproveito aqui também para dizer que, justamente por essa ação e por essa dedicação, esse trabalho todo que tem sido feito no Brasil, né, e que a delegação tem acompanhado desde antes da assinatura da lei, os serviços em Bruxelas resolveram fazer um estudo de caso e para que pudesse ser repassado para as outras delegações do mundo, mostrando, né, como um exemplo que deveria ser seguido. E até a Laís conhece muito bem, porque ela já usou esse case study em algumas atividades aqui no Brasil. Então, eu gostaria de ressaltar, porque isso também foi um exemplo, assim, bem gratificante para nós, da delegação, porque nós temos, de fato, trabalhado há muito tempo, né, incentivando, né, pelo menos no background, assim, né, no backstage, mas tentando contribuir para isso. E aí, diante, né, dessa situação difícil, né, e dessa evolução da crise relacionada, né, agora com a pandemia, e o impacto que poderia causar nos projetos implementados pela delegação, como o Mauri mencionou, foram tomadas medidas, né, a União Europeia pediu para que todas as delegações, então a delegação do Brasil entrou em contato com todos os projetos, perguntando o que poderia ser, primeiramente, no sentido de que tomasse todas as medidas necessárias para que nós pudéssemos amenizar o impacto da pandemia, ou seja, sabíamos que as atividades seriam paralisadas, sabíamos que isso impactaria na execução dos projetos a nível administrativo. Então, isso foi levado em consideração. Então, aceitamos prorrogar projetos, aceitamos revisar orçamentos, atividades que não seriam executadas. Ao mesmo tempo, tomamos medidas no sentido da flexibilização de procedimentos,
ou seja, pedimos também, no mesmo sentido, de que aquelas atividades que também não poderiam ser realizadas, tanto a nível, porque não poderiam mais ser realizados eventos, não poderiam mais ser realizadas viagens, que então os projetos transferissem os recursos, então, para o combate à pandemia. Então, que fizessem campanhas de sensibilização, atividades de educação, ou compras de material de higiene, de cestas básicas, mas sempre dentro do escopo do projeto. Então, claro, se o projeto não previsse determinadas atividades, não poderia, mas se tivesse dentro do objetivo do projeto, que aí pudessem fazer os remanejamentos e trabalhar em função do que estava sendo previsto, do que já tinha sido previsto. Uma outra atividade que foi também muito bem vista, e que o projeto da plataforma do Miroski também fez, a Caritas, como outros projetos, foi o lançamento de editais de subvenção, que já estavam previstos, mas, então, no caso agora, eles foram direcionados diretamente para o público impactado pela pandemia. Então, seriam editais que teriam outro foco, mas, devido à crise, então, a União Europeia permitiu que o escopo da subvenção lançada tivesse como um foco prioritário, então, ações para o combate à Covid-19. Só em relação aos projetos implementados, sem nenhum aporte de recursos, com esses remanejamentos, nós conseguimos a ordem de 5 milhões de reais, agora, nesses meses, que os projetos em execução fizessem as transferências, então, foram já alocados em torno de 5 milhões de reais para as ações, atividades de combate à pandemia, fora todos os outros milhões de euros que a União Europeia está investindo e lançando editais em outras linhas, em outros campos, em linhas do Horizonte 2020, e tem várias outras linhas para combater a pandemia. E eu gostaria de finalizar, então, com o slogan, né, de não deixar ninguém para trás. Ele nunca foi tão apropriado nesse momento, onde esses impactos socioeconômicos são potencialmente devastadores, e que os gestores públicos, privados e as organizações da sociedade civil são atores estratégicos para combater os efeitos da pandemia. E gostaria de dizer, então, que a União Europeia está aqui, vai continuar trabalhando com as organizações da sociedade civil, e nós nos colocamos à disposição para poder ajudar no que for preciso, e eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui com vocês, e me coloco à disposição para o debate, para responder qualquer dúvida. Muito obrigada. Importante sua fala, queria ressaltar, é importante você ter trazido a necessidade de manter o caminho das ODS, a valorização da sociedade civil nos roteiros do país, na nova estratégia para 2020, 2025. Estamos com muita curiosidade, né, para conhecer realmente o resultado daquela consulta que foi feita em 2019. Muito importante também você ter acentuado essa complementaridade entre projetos apoiados pela União Europeia que dizem respeito ao Miroski, para perceber bem os pontos de interlocução, que são muito importantes, né? E o mais interessante também, quando você levanta a questão desses remanejamentos, ou da atenção através dos projetos que já vinham sendo apoiados, para conseguir chegar onde era necessário, né, naquelas pequenas organizações, através das subvenções, com apoios emergenciais. E queria agradecer, em nome da plataforma, do projeto, que nós tivéssemos tido esses editais, porque foram muito importantes na medida em que eles
ajudaram, sim, na questão de necessidades imediatas sobre a emergência e, ao mesmo tempo, motivaram que essas articulações estaduais, as plataformas recém-formadas, elas também assumissem um trabalho importante, se responsabilizassem pelo trabalho de emergência nos seus estados. Isso foi muito interessante. E que também tivéssemos conseguido dar algum suporte através de subvenções a pequenas organizações que necessitavam de um apoio fundamental para a continuidade do seu trabalho. Acho que isso foi muito importante. Muito obrigada, Denise. Acho que as perguntas vão vir aí, você vai estar certamente para responder algumas delas. Eu diria que todas e todos, né, estivéssemos juntos para pensar nas perguntas, mas antes de irmos a elas, eu ainda queria destacar algumas presenças. A presença do Daniel Heck, que é do Comitê Facilitador da plataforma Miroski, e que também está na execução de um projeto com as cooperativas da economia solidária, a Suzane Costa, do Instituto Fonte, o César Gondim, da Associação de Educadores Populares do Ceará. Temos conosco Cáritas do Rio Grande do Sul, Cáritas Arquidiocesana de Brasília, e, muito interessante, a presença de Elenson Silva, né? E ele faz uma pergunta, que então eu não vou dizer aqui qual foi a reação dele, porque já vai logo em seguida em forma de pergunta. Eu proponho, então, que nós possamos dar início a um primeiro bloco com 5 perguntas. Nós já temos aí, eu vou colocar, a primeira pergunta é de Elerson Silva, que nos diz: boa noite, parabéns pelas belas apresentações. Nós não temos ainda a plataforma em Minas Gerais. Como fazer para criá-la? Tem uma segunda pergunta de Lúcia Feitosa, do Distrito Federal. O que muda com a pandemia na execução dos planos de trabalho das parcerias do Miroski? E o que fazer para se adaptar? Tem uma pergunta de Suzane Costa. O que temos conseguido garantir para acesso aos recursos públicos durante e pós-pandemia? E, embora passe uma, né, de 5, mas o Alex de Sergipe, do Centro Brandão de Castro, da plataforma Sergipe, ele nos coloca 3 perguntas breves que eu diria que podem entrar nesse bloco, que também já foi colocada uma pergunta sobre o plano de trabalho. Ele diz: como fica a execução do plano de trabalho com a pandemia? A prestação de contas sofre alteração a partir dessa nova realidade? O que fazer quando os termos de fomento são apenas interrompidos e as OSCs não têm resposta oficial por parte do poder público? Bom, são essas as questões que nos chegaram e que gostaríamos, então, de dar um tempo, né, eu não diria que seria exatamente 3 minutos para cada pessoa, mas que nós víssemos em função do que cada pessoa acha que deve responder, se o tempo deve ser um pouco menor ou um pouco estendido. Pode ser assim? Não sei, Laís, se você gostaria de pegar essas questões que são bem relacionadas com os cuidados que você estava abordando, tanto em relação ao plano de trabalho, quanto em relação à prestação de contas, né?
talvez termos de fomento, embora termos de fomento, talvez o Mauri, pela experiência do Rio Grande do Sul, também possa tocar nisso, né? Laís, você poderia iniciar? Obrigada, Eliana. Acho que, na verdade, a gente vai se complementando aqui na roda, né? Os planos de trabalho, eles dependem muito do objeto, né? Então, depende do que foi colocado lá, enquanto metas e resultados. Então, a organização precisa olhar o que é possível fazer online, então depende de que tipo de atividade está prevista, se as coisas podem ser executadas na ponta com segurança em termos de serviços essenciais, né? Então, tem todos os cuidados que a gente está vendo nas ILPIs, que são as instituições de longa permanência de idosos, os lugares que fazem os equipamentos de assistência social, especialmente de média e alta complexidade, muitos deles estão funcionando, né? Então, é preciso olhar para o plano de trabalho e fazer a conversa com a secretaria em termos da expectativa da entrega desse plano de trabalho. Obviamente, a maioria deles vai precisar de repactuação, e o ideal é que não tenha interrupção dos recursos. Essa repactuação de metas é que a gente está comentando que muitas vezes têm sido feitas para que as ações novas, complementares, que sejam colocadas no presente momento, sejam emergenciais de combate aos efeitos da pandemia, como foi o caso da União Europeia com seus parceiros no Brasil, e como tem várias administrações públicas Brasil afora pactuando, né? Então, a suspensão, ela pode ter outra, enfim, ação que não seja necessariamente aquilo que está planejado. A grande discussão na administração pública em relação a isso é sobre a mudança de objeto, né? Existe um certo tabu sobre a mudança de objeto, porque, enfim, a princípio, a contratualização foi feita para uma determinada vertente de uma determinada atividade ou projeto, e, de repente, pode se mudar completamente. Então, é importante sempre estabelecer essas conexões com o objeto, em termos de coerência com o público, com a expertise da própria organização, com aquilo que se quer executar. Então, para pegar o exemplo que está aqui na mesa, na nossa mesa virtual, sobre os recursos da União Europeia em relação à subvenção que foi utilizado para recursos emergenciais, a decisão foi, então, fazer por meio das plataformas estaduais. Era um jeito de fazer essa aproximação local e também utilizar da ideia principal do projeto, que é de fortalecer a própria plataforma e a regionalização das plataformas, né? Então, buscar essa coerência entre as ações que vão ser executadas e o objeto principal para o qual aquela parceria foi firmada é bastante importante, porque é isso que dá a legitimidade dessa atuação nesse momento que é completamente inusitado, enfim. Tem algumas perguntas aí um pouco, e é legal que a gente possa se complementar. Quero ouvir o Mauri aí sobre alguns desafios que estão colocados, né? Enfim, como provocar recursos, tanto agora quanto no pós-pandemia. A gente tem desafios de mobilização de recursos sempre, mas eu acho que é muito importante que as organizações se reúnam em coletivos, em fóruns e redes, e possam cada vez mais atuar juntas, né? Existe na lei uma coisa que está sendo super pouco utilizada, que é o procedimento de manifestação de interesse social. E a gente não está provocando a administração pública nesse lugar, né, com esse dispositivo. Então, de repente, pensar em formas de provocação, além de provocar na institucionalidade, enfim, tanto na política quanto também nos próprios órgãos que fazem parte do sistema da administração pública, do sistema de Estado, mas também queria chamar a atenção do sistema de justiça. A gente pode encontrar bons parceiros dentro da Defensoria Pública, dentro do Ministério Público, inclusive até dentro das carreiras de justiça que são mais internas de apoio ao próprio governo, como é o caso da Procuradoria e da Advocacia da União, né?
um pouco para pensar que, na verdade, o Miroski ele é transversal, ele não obstaculariza a execução de nenhuma política, e a disputa é na política setorial, a disputa orçamentária, a disputa, enfim, inclusive da concepção do projeto e da atividade, é na política setorial. Então, precisa um pouco olhar para isso e pensar quem são os parceiros a partir daquela área de atuação. Se é na área de pessoa com deficiência, se é na área de criança e adolescente, que tipo de público está sendo conversado e qual é enfim, a política setorial que se quer tratar, né? Se é na área de resíduos sólidos, ambiental, agricultura familiar, etc. Porque para cada uma das áreas a gente tem uma possibilidade de ter uma estratégia diferente, sempre em diálogo com colocando essas institucionalidades. Acho isso importante fazer agora e para o futuro, né? Eu vou deixar, então, que a palavra de Obrigada. Antes de passar a vez para o Maurício, eu queria lembrar de que chegou... Está dando bastante interferência. Se as pessoas puderem desligar o microfone enquanto o outro fala, pode melhorar. Eu vou desligar o meu agora. Podem? Bom, em relação a Denise, né, porque veio uma pergunta de Elisa Oliveira, que gostaria de saber mais sobre como a União Europeia está se organizando para o pós-pandemia. Acho que essa pergunta fica também, acho que Laís respondeu em bloco algumas questões, teríamos que ver um pouco essa do fomento e a de Minas Gerais, mas eu gostaria que Laís pudesse tocar nessa questão do pós-pandemia e a União Europeia. Quem fala primeiro? Não, acho que ela mencionou Laís, mas é você, Denise. Foi só um amor entre as partes. Não, Denise, Laís. Denise. Ok. Nós iremos, então, estamos prevendo um lançamento. Tem um edital que está previsto para ser lançado agora no final de julho, mas eu não posso dizer quais são as prioridades. Eu só posso dizer que teremos, sim, um edital previsto para ser publicado agora, talvez em 15 dias. Então, seria interessante que todas as organizações da sociedade civil ficassem atentos ao site, né, da União Europeia e ao site do EuropeAid, né, que normalmente são publicados os editais, mas teremos algumas novidades em relação à questão para justamente tentar amenizar essa crise, enfim. Mas, infelizmente, justamente porque vai ser lançado esse edital, eu só posso dizer que, sim, a União Europeia ela está ciente, como já está trabalhando com os projetos, vai continuar tanto nos projetos em execução, quanto no lançamento de novos editais, sempre tentando, tanto nos editais da linha de direitos humanos, quanto na linha da sociedade civil, sempre incluir agora, daqui para frente, ações de combate à pandemia. Então, é a nossa prioridade, todos os dias nós recebemos notas de Bruxelas pedindo e verificando quais os tipos de ação podem ser feitas, e então é isso que nós procuramos fazer. Tentar, sempre que na medida do possível tenham recursos disponíveis, transferir e verificar o que pode ser feito. É isso. Obrigada, Denise. Acho que dentro do que você pode colocar no momento, ficou muito bem dito. Sabemos que tem, sim, uma organização da União Europeia para o pós-pandemia. Aguardemos, então, esse edital. Queria perguntar a Mauri, se Mauri quer completar alguma das perguntas, e Carlos. Mauri?
Certo, certo. Não, eu acho que talvez, primeiro, né, a Lei 3.019, ela trouxe uma de maior no adendo aos planos de trabalho, né? Antes, na figura dos convênios, para tu fazer uma alteração de plano de trabalho era assim, né? Tu tinha que parar toda a parceria, tinha que passar por todos os processos. Então, agora, com a 3.019, havendo entendimento entre a administração e a organização parceira, tu faz um aditivo ao termo de colaboração de fomento e tu pode, né, é importante, isso tem um certo limite. Então, o que é o princípio da parceria? É o objeto para cumprir metas e resultados, né? Então, tu pode flexibilizar o plano mantendo o seu objeto, as metas e resultados, que é isso que é o principal. Então, eu também acho que a gente tem que ter um cuidado para não criar um Frankenstein, entendeu? Daqui a pouco tu botar ali num termo de fomento e colaboração algo que não tinha muito a ver com aquilo. E como em período de pandemia a própria lei permite, né, a pactuação, né, de parceria sem editais, eu acho que seria muito mais interessante a organização e a administração pública avaliar se não é um caso de fazer uma outra parceria, um outro tema de parceria específico para enfrentar o tema da pandemia, né? Um exemplo bem concreto, né? Uma instituição que trabalha com educação infantil numa comunidade de periferia, ela tem uma parceria para atender crianças e adolescentes, e daqui a pouco há um além termo de parceria, né, ele não se presta para a distribuição de cestas básicas. Me parece muito mais adequado que a organização celebre um outro termo de parceria para a distribuição de cestas básicas e não contamine, digamos assim, né, o termo existente, que não é proibido uma organização ter com a administração, né? Então, eu acho que isso é bom a gente pensar. Uma coisa importante também, né, que vem do aprendizado aqui do Rio Grande do Sul, é que o Miroski não fala em suspensão dos termos de parceria. Não existe o estatuto da suspensão, existe o estatuto da encampação. A administração pode, né, assumir aquele termo diretamente ou até assumir aquela parceria e delegar para uma outra organização para não ter solução de continuidade. Mas a figura da suspensão não existe, né? Então, eu acho que se a administração, por conta, né, de mudança de prioridades, decide, né, cancelar uma parceria, ela pode, ela precisa respeitar o rito que a legislação estabelece. Ela não pode alegar falta de recursos, né? A falta de recursos não pode ser uma alegação, porque quando ela celebrou a parceria, ela tinha que ter garantia de que ela tinha recursos, né, para cumprir a parceria. Falta de recursos não pode ser uma alegação, né, em relação a isso. Então, eu acho que isso é importante se colocar. E o último ponto, o tema de recursos, né? Novos recursos, eu acho que sim. Aliás, é um dos temas aí que a Frente Parlamentar de Defesa das OSC, que o deputado Afonso Florencio está ajudando a gente a nível federal, é que haja recursos, né, para enfrentar a pandemia para a sociedade civil, né? Ou seja, nós somos, né, quem está na linha de frente, e com a emenda constitucional 95, praticamente não há recurso para os termos de fomento e colaboração, né, a não ser aqueles, né, que já existiam. Então, eu acho que é sim fundamental que a gente batalhe por isso. E para não esquecer, para deixar anotado aqui, acho que também para a Denise escutar aqui, né? Ano que vem nós teremos novos gestores municipais, e uma das primeiras que a gente tem que brigar por orçamentos para as parcerias, tanto de fomento como de colaboração. Então, eu acho que a gente já tem a obrigação de começar a se preparar agora para organizar o nosso lobby, a nossa pressão, a nossa luta, para que os planos plurianuais que vão ser discutidos até maio a junho do ano que vem, eles incorporem recursos para, né, os termos de parceria e os termos de fomento. Obrigada, Mauri. Carlos, eu quero só dar uma aviso que nós conseguimos estender até 18h45, né? O prazo era 18h30, mas não vamos poder ultrapassar, porque terá outra live na sequência. Então, eu daria para Carlos e vou pedir também que vocês possam fazer considerações finais depois da fala de Carlos, e eu retomo fazendo algumas considerações também antes do encerramento. Carlos? Então, rapidinho, só
complementando um pouco uma pergunta que a Suzane Costa faz, que é muito interessante, quando ela pergunta sobre o que nós conseguimos garantir, né, para o acesso aos recursos públicos durante e pós-pandemia. Né? Essa pergunta ela é muito importante, porque ela nos leva a refletir a situação de hoje de milhares de pequenas organizações. Como vão sobreviver essas organizações que têm um trabalho de base, muitas vezes no pequeno convênio, articulado com recursos públicos, recursos federais. Né? Só como experiência nossa, no final do ano, em dezembro, nós participamos de um edital, junto ao Ministério da Cidadania, e foi feito todo o encaminhamento, o recurso para iniciar em março, exatamente quando estava em pandemia. Né? Nós já buscamos vários diálogos com o Ministério e não conseguimos ainda implantar esse projeto. Né? É um projeto Caritas e Asa Brasil. Né? E são duas organizações que têm um grande, do ponto de vista de negociação, né? De pautar os órgãos públicos, né? E a gente não conseguiu. Isso é só para dizer que nós vamos ter grandes desafios pós-pandemia para viabilizar o acesso aos recursos públicos. Vai ser uma luta dura. E aí eu quero trazer quais as estratégias que nós, enquanto plataforma do Miroski, né, a articulação dos movimentos, como nós vamos nos articular para dar resposta a esses desafios. Mais do que nunca é necessário o trabalho de base. Né? As organizações, os fóruns, né? Os conselhos. Né? Hoje, eu vejo como uma grande perda nossa a destruição dos nossos conselhos. Os conselhos, por exemplo, de segurança alimentar, que estratégico para nós. Né? De que forma nós vamos retomar essa luta? Porque o Miroski, a Lei 13.019, né? E todas as complementações, elas só vão ter vida se, de fato, a gente conseguir ter uma boa articulação dos movimentos e manter essa articulação viva. E a gente sabe que a pandemia trouxe um efeito desastroso, né, para essas articulações que nós temos na sociedade civil. E aí eu quero também fazer minhas considerações finais, né, que o tempo está se esgotando. Eu quero mais uma vez parabenizar, né, a todos e todas as organizações, né, a contribuição que nós estamos dando na construção dessa sociedade democrática, né, mais do que nunca é necessário a gente manter essa união, essa luta, para, de fato, conquistar os nossos direitos. Eu agradeço em nome da Caritas e também nos sentimos muito honrados em participar desse espaço. Obrigada. Laís, Denise, Mauri, querem fazer alguma consideração para que eu retome? Denise? Eu vou talvez me despedir, agradecer aqui a todo mundo, cumprimentar todas as organizações da plataforma que têm feito esse trabalho maravilhoso desde 2010 e que é super necessário. E agradecer aí minha parceira nesse trabalho, que é a Paula Estorto, que não pôde estar aqui hoje, mas que está aqui com a gente sempre. Obrigada. Eu também queria só agradecer aí a oportunidade, né? Denise? Então, em nome da União Europeia, agradeço o convite, foi uma satisfação muito grande estar aqui hoje. Como você me falou no início, Eliana, eu tenho acompanhado desde, né, de sempre a construção do Miroski, e então é uma satisfação ver, né, todos esses projetos e essa complementariedade, essas sinergias entre eles e participar das reuniões, dos eventos. Então,
Foi muito bom ter estado aqui hoje. Eu gostaria de me colocar à disposição, tanto das organizações, quanto das pessoas que estão nos ouvindo. Quem tiver dúvidas, pode entrar em contato aqui com a delegação. E é isso, estamos à disposição de todos. Muito obrigada. Obrigada. Também, então, agradecer aí a oportunidade, é um privilégio estar com vocês, com pessoas aqui tão importantes nessa trajetória da BONG, né, e dizer, como a Laís falou, né, nós temos toda terça de manhã, das 11 ao meio-dia, as terças jurídicas, né, na página do YouTube e do Facebook da BONG, estamos discutindo os temas de fomento e colaboração, então, na próxima terça vamos estar lá, quem tiver a possibilidade de acompanhar, se não, pode acompanhar ao vivo, depois nessas redes, fica tudo gravado lá, o pessoal pode assistir. Muito obrigado aí, parabéns, Helena, pela brilhante coordenação aí. Oh, eu queria agradecer vocês, né, que participaram dessa live, me desculpar, porque é a primeira vez que eu faço uma moderação de live. Confesso que eu estava bastante preocupada, que controlar tempo, controlar perguntas e as intervenções não era fácil. Mas eu agradeço muito, acho que foi muito importante o que cada uma das pessoas nos trouxe. Eu queria pedir desculpa também, que tem pessoas que estavam presentes, a gente não consegue mencionar todas, não há tempo suficiente, mas são todas importantes, tem Daniela do Camp, tem outras, e eu queria focar ainda nas minhas considerações finais em dois pontos que não respondemos, que são referentes. Um deles é uma pergunta que apareceu aqui da ONG Recursos: como fazer para romper com a resistência dos poderes públicos de aplicação do Miroski, que ainda existem donos dos recursos, que se acham donos, né? E que têm muita resistência à aplicação, continuam criando ou mantendo antigas práticas discriminatórias, né? Essa é uma questão interessante, porque é verdade, nós temos tido, eu estou no Confoco, vários de nós aqui, e sabemos como é difícil para o Confoco colaborar nessa implementação. Lá na Bahia temos tido dificuldade, sim, mas eu diria que talvez a chave da nossa intervenção nesse sentido é a nossa articulação, e, de preferência, a articulação paritária. Quando nós conseguimos ter uma articulação entre representações da sociedade civil e do governo, a gente consegue, pelo menos, questionar com mais condições problemas discriminatórios que vêm ocorrendo. E não só, resistências de uma cultura, que é uma cultura ainda dos contratos de gestão, das organizações como prestadoras de serviço. Nós temos que enfrentar isso com muita articulação. E em relação a Minas Gerais, eu fiquei muito interessada nessa pergunta do companheiro, porque nós temos realizado caravanas, temos estimulado a criação de plataformas em vários estados. Acho que o estado de Minas Gerais tem muito trabalho desenvolvido, existe um Confoco da Prefeitura de Belo Horizonte, acho que tem condições muito favoráveis para que se possa ter uma boa articulação de organizações da sociedade civil, com algumas representações de governo, e se tentar, então, assumir um papel mais ativo, no sentido de ter uma, que nós chamamos de plataforma, mas uma articulação do Estado de Minas Gerais. E podem contar com isso, nisso podem contar com a plataforma. A plataforma Miroski tem todo o interesse em apoiar as articulações nos estados. E, então, vocês podem procurar, eu já dei o site da plataforma, pelo projeto que está sendo apoiado pela União Europeia. Tem todo sentido também, porque é um projeto que visa
a interiorização, né, a regionalização da plataforma. Então, existe uma abertura para que a gente possa caminhar junto. Esperamos encontrar você breve, né? Ou pelo site ou nas correspondências com as nossas organizações, para que a gente possa dar passos em conjunto. Obrigada, pessoal técnico, obrigada, Igor e Candice, que ficaram no apoio também, e que nós sigamos nessa luta tão importante do Miroski. Tchau, abraços a todos. E fiquem aqui os palestrantes para uma foto.